Vamos então à leitura do livro de Apocalipse, meus queridos. Estamos seguindo na linha, né? Linha reta, versículo por versículo. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 1, verso 4 em diante. Comecei a falar sobre esse versículo ontem e falamos sobre os 7 Espíritos de Deus. Saindo daqui, o Felipe Soares aqui me fez uma pergunta. Como é que é isso mesmo? Eu não entendi direito, me explica novamente. Bem, se ele não entendeu, eu fiquei pensando assim, será que todos os ouvintes entenderam? Apesar que ele está com atenção ali nos botões, né? Tira a música, bota a música. Mas vamos lá. 7 Espíritos de Deus. O número 7, eu estou fazendo uma recapitulação para os ouvintes, tá? O número 7 no livro de Apocalipse representa plenitude. Por exemplo, logo no capítulo 2 e 3 nós encontramos a carta às 7 igrejas. Eram 7 igrejas que de fato existiam. Mas por que Jesus não pegou 8 ou 9 ou 10 igrejas, né? 15 cartas, ou 6 ou 5? Por que 7? Porque 7 no livro de Apocalipse representa plenitude. Então, quando se fala o número 7, quer se dizer a plenitude de algo. Então, 7 Espíritos de Deus fala da plenitude do Espírito Santo de Deus. Tudo que se pode pensar sobre a pessoa do Espírito Santo está com Deus, está ali. Então, nós começamos com João dizendo paz. Vou ler o texto aqui para não me perder, né? Graça e paz a vós outros, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono de Deus. Então é o Espírito Santo em sua plenitude que se acha diante do trono de Deus. Efésios 4:4 diz que é um só Espírito. Então a Bíblia não pode se contradizer. Uma regra básica para entendermos o livro de Apocalipse é que nós nunca podemos ir pelo caminho do discernimento que seja contrário ao que a Bíblia já nos afirma nos outros livros. Então eu não posso pensar uma coisa e a Bíblia já está dizendo outra. Então o meu pensamento ele sempre vai estar errado. Então o livro de Apocalipse tem que ter uma harmonia com o restante da Bíblia. Então, seguindo em frente na leitura, o verso 5 então diz, né, depois de lermos da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Fiel testemunha por quê? Porque Jesus de fato testemunhou para nós, e aqui está se referindo a Jesus, que é Deus que se tornou homem e permaneceu homem até hoje. Jesus, então, não deixou de ser Deus, né? Continuou sendo Deus, mas em forma de homem. Jesus foi a fiel testemunha. Tudo que ele testemunhou, tudo que ele disse sobre o céu, sobre o Pai, as verdades que falou são verdadeiras, são exatamente de acordo com o que é de fato. Então, todas as suas palavras correspondem com a verdade de Deus. Por isso ele é chamado a fiel testemunha. O primogênito dos mortos. Isso quer nos dizer que Jesus é o primeiro de muitos que seguiriam o mesmo caminho que ele traçou. Então ele se fez homem. Nós não nos fizemos homem, nós nascemos como homens. Mas em forma de homem, ele se tornou obediente ao Pai. E sendo obediente ao Pai, ele então permaneceu nessa condição até a sua morte. Morreu em obediência ao Pai. Depois de ter morrido, Jesus então foi ao paraíso, depois ressuscitou, depois subiu aos céus e compareceu diante de Deus. Todos nós seguiremos esta mesma trilha, este mesmo caminho. Ele, Jesus, foi o primeiro de muitos filhos de Deus a seguir
este caminho. Então ele pegou e veio aqui na terra, como eu já falei, e fez todo esse percurso até chegar diante do trono do Pai. Nós também, meus amados, nós, uma vez que nos convertemos ao Senhor, nós devemos seguir uma vida de obediência a Deus até o dia da nossa morte. Quando nós morrermos, nós vamos para o paraíso. Depois do paraíso, nós vamos ressuscitar, como aconteceu com Jesus. Vamos ressuscitar com o corpo glorificado, incorruptível. Por ocasião do arrebatamento, então, nós vamos ser levados para o trono de Deus Pai. E lá vamos receber a recompensa pelo nosso trabalho. Exatamente como aconteceu com Jesus. Eu me esqueci de falar aqui, quando estava falando do percurso que Jesus fez, me esqueci de falar que ele, depois de ter ressuscitado, foi para junto do Pai e ali recebeu a recompensa pelo seu trabalho, como um homem. Eu vou repetir isso, ele recebeu a recompensa como um homem pelo seu trabalho. E nós também vamos receber a recompensa pelo nosso trabalho. Agora, nem todos os filhos de Deus serão recompensados. Aqui é uma questão muito importante. Só nesse versículo aqui já tem uma coisa importante. Nesse versículo, não, nessa expressão primogênito dos mortos. Nem todo cristão salvo receberá recompensa. Deu para entender isso? Entendeu, Felipe? Será que o ouvinte entendeu? Nem todo cristão, todo filho de Deus, todo aquele que recebe Jesus, ele é salvo, mas nem todos receberão recompensa. Vamos aqui imaginar uma situação. Se alguém é salvo de um incêndio, ele será recompensado? Digamos que o nosso prédio aqui da rádio pegue fogo, né? E aí tá eu e o Felipe aqui quase morrendo, aí vem os bombeiros e nos salvam. Nós vamos receber alguma recompensa por ter sido salvos? Felipe, vamos receber? Não. Quem nos salvou é que vai receber recompensa, os bombeiros que vieram aqui nos resgatar. Esses vão receber recompensa. Agora, nós que fomos salvos, o prefeito vai nos chamar e vai dizer assim, nós queremos recompensar aqui o Marcelo e o Felipe, porque eles foram salvos do incêndio. Está aqui uma medalha de honra ao mérito. Claro que não. Ninguém vai receber recompensa por ser salvo. Agora, se enquanto nós estivéssemos sendo salvos, vamos aqui uma coisa hipotética, né? Digamos que estivéssemos sendo salvos, e aí lá no meio das chamas eu resolvo voltar para dentro do prédio e encontro um outro que está morrendo, está lá trancado numa sala, vou lá, arrisco minha vida e livro aquela pessoa daquela situação, pego ela, ajudo ela a sair e ser salva também. Aí eu mereço receber uma recompensa? Agora sim. Agora sim. Agora eu mereço uma recompensa. Então o que eu estou querendo dizer? Nem todos os cristãos serão recompensados. Eles vão receber sim a vida eterna. Mas o galardão não é para todos, é para aqueles que conquistarem o galardão. Deu para entender agora, Felipe? Tá claro? Eu acho que esse exemplo aqui está ajudando, né? Às vezes nós temos que usar exemplos para as pessoas compreenderem, exemplos conhecidos. Então Jesus, ele é o primogênito dos mortos. Então, como homem, ele não precisava de salvação, porque nunca pecou, ele foi o Redentor. Ele fez todo esse percurso até chegar diante de Deus Pai e receber a recompensa. E nós, então, seguimos o mesmo caminho. O mesmo caminho que ele trilhou. Ele foi o primeiro, primogênito dos mortos. Depois nós vamos seguir atrás. Até chegarmos diante de Deus Pai, onde ele vai nos chamar. E se nós tivermos merecido, tivermos feito por onde, nós vamos receber a recompensa. Quais serão os critérios de julgamento desta recompensa? Bem, talvez vamos conseguir falar sobre isso amanhã. O tempo passou muito ligeiro, então nós vamos deixar essa parte para amanhã. Vamos orar então. Chegamos ao final do programa. Senhor, muito obrigado pela tua presença. Que a igreja se desperte cada vez mais para as verdades
da tua palavra, do livro de Apocalipse. Esteja atenta às coisas que vão acontecer, como aquela noiva, Senhor, que está guardando seu noivo, está se preparando. Que a igreja, Senhor, cada vez mais se prepare, esteja se ataviando, Senhor, para ir ao encontro do Senhor no momento em que o arrebatamento acontecer, ou no momento que o juízo chegar a esta terra. Tu nos diz que devemos apenas te servir enquanto estivermos aqui, vivermos uma vida de temor e tremor e te aguardar, Senhor. Que isso aconteça com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até um próximo programa. ZYK 209, 1390 kHz, amplitude modulada, Rádio Esperança de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.